agora nós vamos para um assunto muito sério. Nós, mulheres, temos que prestar atenção para cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa bexiguinha maravilhosa. E também, os homens que estão nos assistindo, hoje é dia de vocês aprenderem a cuidar da esposa, da filha, da mulher da sua vida, né? Às vezes até da mamãe. Então vamos aprender? Doutor Paulo Meneguinho, urologista, está aqui conosco e para falar sobre incontinência urinária. Veio num dia muito bom hoje, né, doutor? Sim. Cheirinho estava bom? Nossa, maravilhoso. Sofrendo aqui fora. E olha, o Diego falou, ainda bem que não era um cardiologista, porque senão ia levar bronca. Mas, independente da alimentação, né, a incontinência urinária, porque no coração, por exemplo, a alimentação é ruim, pode levar a um problema no coração. No caso da incontinência urinária, tudo bem, não vai ter problema nenhum comer um hambúrguer como esse. O hambúrguer não, Rita. Tem outros alimentos que são mais vilões no caso da bexiga. Sério? Eu não vou contradizer os colegas cardiologistas aqui. De final de semana, acho que a gente pode ir lá no food truck. Mas de forma geral, a alimentação é extremamente importante e de forma geral para uma saúde saudável, né? No caso da bexiga, tem alguns alimentos que podem sim contribuir para sintomas urinários, né? O açúcar, por exemplo, é um vilão? Não. Açúcar, alimentos ácidos, café, né? Cafeína, chás que contém cafeína, são irritantes da bexiga. Então, alguns pacientes referem uma piora importante desses sintomas quando ingerem esses alimentos, né? Bom, agora nós vamos, já que estamos falando da bexiga, a gente já vai começar a prestar atenção nesses alimentos, mas também prestar atenção no que você tem para nos falar a respeito da incontinência urinária. Por que ela atinge mais as mulheres, doutor? Eu vou abreviar uma definiçãozinha só para que o telespectador entenda o que é incontinência urinária. É a perda de urina de forma involuntária pelo canal da urina, pela uretra, né? O fato da perda ser pela uretra, aí já tem um motivo pelo qual é muito mais prevalente em mulher, né? A uretra da mulher é muito curtinha, tem cerca de 4 centímetros, diferente da do homem, que tem cerca de 20 centímetros. Então, a resistência do fluxo de urina, no caso do homem, é muito maior que da mulher. Diversas situações, acho que ao longo do programa aqui a gente vai destrinchando elas, mas diversas situações fazem com que haja um aumento da pressão dentro da bexiga e, com isso, a perda de urina. E até eu fiz o comentário, muitas vezes é um espirro, é um riso mais intenso, um subir de escada, um carregar peso, que a mulher começa a notar que algumas gotinhas acabam começando a escapar. Isso já é um sinal de incontinência urinária? Sim, independente da quantidade de urina, o fato de perder urina já não é considerado normal. É considerado frequente, mas não é normal. A perda involuntária de urina, em qualquer faixa etária, causa muito constrangimento e muito incômodo para os pacientes, né? Pacientes mais jovens normalmente têm incômodo de ir para uma academia, de fazer um exercício físico, acabam tendo perda, né? E as pacientes mais idosas, para fazer suas atividades sociais, né? Acaba tendo esse tipo de problema. No caso das pacientes mais idosas, a flacidez natural do envelhecimento, não só na pele, não só aquilo que a gente vê no espelho, mas nos órgãos internos também, acontece essa mesma flacidez e é o que acontece na bexiga ou não? É diferente? Exatamente. Esse é o principal motivo de perda urinária nos casos em que a perda urinária é causada a perda de urinária de esforço que a gente fala. A definição dessa perda é aquela perda que o paciente, como você mesma disse, faz a força e depois perde, né? Diferente existe uma outra perda urinária que é a perda de urgência, que é uma perda no qual o paciente sente uma vontade de urinar e não dá tempo de chegar ao banheiro, né? Então, no caso da perda urinária de esforço, condições de envelhecimento acabam levando a uma fragilidade desses órgãos, igual da pele, como você citou, e aí a gente tem uma hipermobilidade dessa uretra. Quando aumenta a pressão do abdômen, essa uretra não tem mais capacidade, por estar flácida, por ter perdido a força dos seus ligamentos, de reter a urina. Como chama? Esfíncter? Não, como chama o que segura? Exatamente. Que faz com que a pressão segure o xixi. É a torneira fechada, né? A torneira tem que estar fechada. São os esfíncteres que fazem essa função.
no nosso organismo. Então, a fragilidade desses esfíncteres, a fragilidade dos ligamentos, no caso da mulher, é a principal causa dessa incontinência urinária de esforço. Mas tem tratamento? Tem. Ou seja, não é porque muitas mulheres, inclusive idosas, são obrigadas a usar uma fralda, às vezes diurna ou noturna, por conta desse escape da urina. Sim, tem inúmeras formas de tratar. Desde medidas comportamentais, uma orientação, passando pela ajuda de outros profissionais, como fisioterapeuta, né? Medidas comportamentais, a forma de ingerir líquido, o horário de ingerir os líquidos, né? Exercícios, orientação com relação a exercícios perineais, que são desses músculos do assoalho pélvico que fazem parte do esfíncter urinário, né? E assim como, eventualmente, a gente lança a mão da cirurgia e o resultado é excelente, né? Então, tem casos que são cirúrgicos? Sim. Então são casos bem mais graves? Não, a gravidade depende muito do incômodo, da percepção da paciente com relação a essa perda. Tem alguns pacientes que têm perda, uma perda pequena, mas aquilo não a incomoda, né? Agora, pacientes que se sentem incomodadas, que têm um prejuízo na qualidade de vida, aí são pacientes que a gente elege para o tratamento. E o tratamento cirúrgico é o que melhor tem eficácia com relação a resultado, né? A gente não indica só para casos avançados, não. Uma cirurgia relativamente simples, né? Com baixíssimo índice de complicações e que normalmente resolve. Então, é uma abordagem bem grande, é um problema que incomoda muitas mulheres, de fácil resolução, mas tem que ser avaliado, tem que ser proposto um tratamento, tem que conversar com essa mulher aí para tentar descobrir qual que é o melhor tratamento para cada caso, né? Além do envelhecimento e dessa flacidez natural, né, que acaba fazendo com que haja esse escape da urina, existem outras situações que podem levar a mulher a ter essa perda de urina, essa incontinência urinária? Por exemplo, mulher que teve 3 filhos, por exemplo, com um parto normal, que fez muita força, isso pode ajudar essa flacidez, essa perda de urina no futuro? Sim, em pacientes jovens, o número de gestações, principalmente partos prolongados, com trabalho de parto prolongado, partos em que foi usado fórceps, né? Ou o simples fato de múltiplas gestações, predispõe sim, eles causam uma fragilidade dessas estruturas e acabam predispondo a incontinência urinária. Quer dizer, ou pode acontecer naturalmente pelo envelhecimento ou por situações como essa. Existe alguma outra situação que pode levar a mulher também a ter incontinência urinária? A gente tem 2 principais mecanismos responsáveis pela perda. A gente tem que aumentar a pressão no abdômen, uma tosse, um espirro. Obesidade, por exemplo. Obesidade, toda aquela gordura, aquele peso, se deposita em cima da bexiga. Aumenta a pressão dentro da bexiga, né? Além das condições que, se a gente tiver a oportunidade de falar, condições em que a bexiga contrai fora do momento. Mas precisa haver, há necessidade de um aumento da pressão dentro da bexiga e uma torneira que está com defeito, né? Então, qualquer condição que aumente a pressão dentro da bexiga ou que tenha uma fragilidade dessas estruturas, inevitavelmente vai levar a essa incontinência. O senhor falou, se der tempo de falar, né? O que o senhor gostaria de acrescentar em relação a essa pressão, ou não sei, a obesidade, a bexiga, o que o senhor gostaria de falar? Em relação à perda de urgência, eu acho extremamente importante que acomete mulheres jovens, acaba incomodando, que é quando a vontade precede a perda urinária, é aquela perda precedida de vontade. A paciente tem uma vontade imperiosa, não sente a bexiga enchendo de maneira gradativa. Sente uma vontade imperiosa, não dá tempo de ir ao banheiro e perde. Essa é uma condição, tem inúmeros medicamentos que tratam também, inúmeras causas, mas é uma forma de incontinência urinária. A gente chama incontinência urinária de urgência. A gente separa a incontinência urinária de esforço, que é essa mencionada por você, da incontinência urinária de urgência, aquela na qual o paciente não consegue segurar, não dá tempo de ir ao banheiro.
Eu acho que essa deve ser bem mais complicada. Isso pode acometer pacientes jovens também. E molha a calça, né? Ou seja, não é aquele pouquinho só que sai, é muito. Ela não consegue reter essa urina. Tem casos que retém parcialmente, tem casos que perde muito, né? Então, também é uma condição que incomoda bastante. A Marina Pereira Lima colocou aqui: Rita, eu tenho cistite e não há remédio que cure. É um sofrimento de muita dor. Tem a ver com a bexiga? Sim, a cistite normalmente é um nome genérico, né? Igual otite, dor de ouvido, amidalite, infecção de garganta, né? A inflamação da bexiga a gente dá o nome de cistite. Existem cistites infecciosas, que é aquela infecção urinária, e existem outras causas de cistite que não são causadas por infecção. Mas normalmente os episódios de cistite são acompanhados de urgência miccional. É um dos sintomas da mulher que tem infecção de urina. Ah, doutor, eu estou indo toda hora no banheiro, dá uma vontade, eu preciso ir e acaba saindo só um pouquinho. Então, foi bom ela mencionar a cistite, porque a cistite, de uma forma geral, como é uma inflamação da bexiga, é a bexiga que manda esses impulsos de vontade de urinar para o nosso cérebro, né? Através de toda inervação ali, a gente chama de plexo hipogástrico. Então, essa sensação ela é muito aumentada em casos de infecção em pacientes que têm cistite. No caso, ela disse aqui assim, não há remédio que cure, né? Que é um sofrimento de muita dor. O fato dela não conseguir cuidar disso para realmente sarar essa cistite. Ou mulheres que acham assim, não é nada, isso aqui passa, eu vou tomar bastante água e vai passar, vai melhorar. O fato de não cuidar da cistite, ela pode se complicar. O que pode ocorrer com a cistite não cuidada? No caso das cistites causadas por infecção, pode, na pior das hipóteses, até causar uma infecção mais grave, né? Uma infecção generalizada. E a cistite crônica, que provavelmente é o caso dessa senhora, ela cursa com prejuízo na qualidade de vida, né? Tem mulheres que têm até um nome, síndrome da bexiga dolorosa, mulheres que precisam fazer tratamento crônico para dores pélvicas, dores de bexiga, urgência miccional, essa frequência urinária aumentada, que tem medicamentos para controle, né? O ideal estando nessa situação de escape, seja pouco ou muito, da urina, procurar um urologista. Sim. Tem alguns exames que são feitos, que são pedidos para identificar a gravidade desse problema? Primeira coisa, diário miccional. A gente pergunta para a paciente como ela perde urina, em que situações. Ela anota no caderninho, estou perdendo tantos ml, quando eu tuço, quando eu estava no programa lá da Rita, acabei fazendo esforço. E a paciente anota tudo e leva no consultório. Isso chama-se diário miccional. Agora o exame propriamente dito, que o médico solicita, chama-se estudo urodinâmico. É um exame no qual a gente conecta umas sondinhas no computador e o computador faz umas medidas de pressão, de fluxo, e o médico vê se a paciente está perdendo urina e por que está perdendo, com que pressão está perdendo. O exame é urodinâmica. E isso é feito em consultório? É feito em consultório por médico urologista. Não são todos que fazem, tem consultórios específicos e clínicas específicas que fazem, mas é um exame feito por urologista. Perfeito. Doutor, dentro do tema de hoje, incontinência urinária, o senhor falou também, em alguns casos, até em cirurgia. Pensando no envelhecimento, até que idade essa cirurgia ela é indicada? Não tem idade limite, tá? É uma cirurgia, não tem grandes cortes. Normalmente a gente faz uma cirurgia que se chama sling, é uma telinha que sustenta a uretra. Quando a mulher faz força, a uretra se move para baixo, a telinha segura e faz uma força, como se fosse uma válvula, e impede a perda de urina. Essa cirurgia mais simples tem muito baixo risco para todas as idades. Então a vozinha ali pode fazer sem maiores riscos. Só que há um mito com relação à incontinência urinária. As mulheres costumam agrupar esse termo incontinência urinária para outras condições, que são de bexiga caída, útero caído. É outra coisa. Eu achei que a incontinência estava ligada à bexiga caída. Ela pode estar associada, mas a bexiga caída são os prolapsos genitais. Quando a mulher faz força, as estruturas tendem a sair pela vagina. A incontinência urinária, ela na maioria das vezes, não está associada à bexiga caída, né? Mas, então, é ideal na consulta a gente destrinchar essas coisas, explicar direitinho.
E é até legal ter falado sobre isso, porque a Dalva Cano colocou assim: boa tarde, Rita, boa tarde, doutor. Uma pergunta: o número de partos normal favorece com que, ela pôs entre aspas, caia a bexiga, favorecendo a incontinência? Sim, perfeito. Sim, favorece sim que caia a bexiga. O termo técnico para isso é cistocele, né? Existem graus dessa cistocele, podendo até sair a bexiga para fora da vagina, incomodar a paciente na calcinha, encostar na calcinha. Mas são condições mais avançadas e mais raras, né? Normalmente o maior número de casos de incontinência urinária são resolvidos com sling e não estão associados, propriamente dito, à bexiga caída. Bexiga caída. Mas a paciente pode sim ter a bexiga caída. A Érica Oliveira colocou: boa tarde, Rita Maria, eu tenho muita infecção urinária e sinto muitas dores no pé da barriga. O que pode ser? Pode ser uma cistite, né? Uma síndrome da bexiga dolorosa, uma bexiga hiperativa. Existe um diagnóstico que chama bexiga hiperativa, caracterizado por uma frequência urinária muito aumentada. Muitas vezes o paciente refere dor também, né? Pode estar associado ou não à perda de urina. Então é uma gama muito grande. Mas existe tratamento para todos esses casos, para bexiga hiperativa, bexiga dolorosa, incontinência urinária de esforço, incontinência urinária mista, de urgência. Tem tratamento para toda essa gama de problemas. O senhor trouxe esperança hoje, olha que coisa boa. A Maria Geralda Rocha, lá de Mercedes, Minas Gerais, obrigada, viu, querida, por me lembrar de tomar água. Ela colocou assim: boa tarde, Rita, eu também já tive cistite, mas a minha melhorou. Que bom, eu fico feliz. E ela colocou assim: toma água, viu? Mas ela fez tratamento, por isso ela melhorou. Ela sempre me lembra, eu peço, como eu nunca sinto sede, eu peço para elas me lembrarem. A Maria Geralda Rocha é a que mais me lembra: Rita, toma água, não vi você tomar água. Ó, já tomei o copo todinho, viu? Ó, só falta um golinho. Esse copo já foi. Só para a gente fechar o tema, doutor, que eu acho importante a gente falar, tem muitas mulheres, principalmente nos dias atuais, que trabalham fora, trabalham em casa, é aquela correria e leva a criança na escola e elas mesmas estudam e muitas vezes elas retêm essa urina, porque não dá tempo de ir no banheiro agora, porque eu tenho que sair agora. Enfim, ficam segurando a urina. Pior ainda, eu ainda não sinto sede, mas tem algumas que não tomam água para não ter que ir ao banheiro. Qual o prejuízo disso? É um problema bem sério, né? Aumenta muito a chance de infecções de repetição. A urina parada dentro da bexiga, ela se coloniza facilmente pelo fato da uretra da mulher ser curtinha. Tanto é que é muito mais frequente infecção de urina em mulheres jovens do que em homens jovens, né? E não é saudável. E muito mais associada a não beber água, né? Eu não citei muito beber água porque as pessoas estão preocupadas com esse tema de perder urina, mas sim, para beber água sim, beber bastante água, né? É preferível beber água e deixar escapar um pouquinho, já que não conseguiu fazer o tratamento ainda, porque você vai tratar, eu tenho certeza disso, do que não tomar água. Não é uma forma de tratamento não beber água. Então, beba água. Olha, eu espero ter contemplado todas as perguntas que nós fizemos aqui. Eu quero te agradecer por estar conosco. Hoje você fica para experimentar o nosso hambúrguer, né? Lembrando que hoje é uma geleia de bacon. Por favor, fica conosco. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nos orientando e esclarecendo. Eu fiquei muito feliz de você falar que pessoas idosas também podem operar. Sim. Fiquei muito feliz. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, tá bom? E olha, conversamos com o doutor Paulo Meneguin, urologista, e o nosso tema de hoje foi incontinência urinária. E aí a gente acabou, ele foi fazendo assim, ó, olha quantos assuntos a gente foi falando dentro deste mesmo tema.